Bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você estiver ouvindo esse podcast. Esse é o podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E no nosso 13º episódio a gente conversou com Francisco e Alessandra, que são casados há um bom tempo e os dois fazem parte da equipe do BSB Quad Rugby. E se você tem dúvidas, perguntas ou sugestões, pode mandar no nosso e-mail bsbquad@gmail.com e nos acompanhe também pelas redes sociais, Instagram e Facebook em @bsbquadrugby. Novos episódios disponíveis todas as quartas-feiras. E contamos também com a parceria da Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Baixe o aplicativo e ouça as melhores músicas e a melhor programação. Nosso podcast é transmitido lá todas as terças às 14 horas, sempre com episódios inéditos. Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E hoje a gente tem dois convidados aqui que são associados na associação de longa data, né? Que foram também um dos fundadores da associação, estão com a gente aí desde quando era Águias do Gama. Aí, por favor, Francisco, se apresenta aí para a gente. Fala, José. Boa noite aí, galera. Eu me chamo Francisco Abrantes, mas o pessoal me conhece como Chico Love. Chico Love. E por que desse apelido, Chico Love? Conta pra gente. Eita, então, esse apelido Chico Love, na verdade, pegou na seleção brasileira por causa de umas postagens um pouco sensual que eu fiz no Facebook, e aí a Márcia comentou, e aí a galera, entendeu, foi vendo as postagens e ficou Chico Love, e hoje a galera me conhece mais pelo Chico Love. É o jogador do amor, né, Chico Love? Isso aí, o garotinho do amor. E aí, do lado dele, a gente tem o amor dele, né? Se apresenta aí pra gente. Oi, boa noite, José. Então, eu sou a Alessandra, né? Mais conhecida como Alê. E tô aqui com esse garotinho aqui do amor aqui, junto nessa caminhada do rugby, junto com vocês. E é isso, estamos aqui. É isso. No nosso podcast, a gente sempre conta assim, um pouco da história de vida das pessoas para fazer uma contextualização, entender um pouquinho melhor aí de tudo, né? Porque está tudo interligado. Sim. Aí, Chico, fala para a gente aí um pouquinho da sua história de vida, o que aconteceu para você ficar cadeirante, como é que era a sua vida antes, como é que ficou depois que você sofreu esse acidente? Conta aí um pouquinho para a gente. Então, vamos lá, galera. Eu sofri um acidente em 94. O meu acidente foi mergulho em águas rasas, tomando banho aqui na cachoeira, aqui, vizinho de casa. E aí eu pulei, fraturei a vértebra e fiquei tetraplégico. Então, de lá para cá, assim, a gente tem uma vida e passa a ter outra totalmente diferente, né? E aí foi quando eu conheci a Alessandra, que é uma pessoa que desde então está comigo já há 16 anos. E aí a gente foi me ajudando, assim, no dia a dia, nas demais coisas. E até também eu conheci o Léo, que foi o cara que me apresentou pro rugby. E aí o Léo chegou e falou assim, cara, vamos ali no COSE ali, que tá tendo um rugby lá, e lá você vai poder, entendeu, fazer parte da equipe. E aí você sabe como é que é, né, José? A gente que é deficiente é preguiçoso pra caçamba. Então, fiquei dando desculpa pro Léo várias vezes, até que um dia a Alessandra falou assim, não, hoje você vai. E aí foi a própria Alessandra que me pegou e me levou até o
até o COSE, onde a gente chegou lá, foi recebido lá pelo pessoal, inclusive você é uma dessas pessoas que já estava lá, e aí, desde lá eu estou com o BSB, né? Na verdade não era BSB naquele tempo, era Águias do Gama, e aí já estou aí com você, já tem mais ou menos 10 anos. É isso aí, Chico. E você também era um cara aí muito conhecido na capoeira, né? É verdade. Eu, no tempo que eu andava, eu era praticante de capoeira. Eu fazia capoeira no grupo Ave Branca, né? Com o mestre Cal. E aí o pessoal também de lá me apoiou pra caramba. Quando soube que eu estava praticando um esporte para pessoa com deficiência. E até hoje, né? Às vezes, quando eu chego na roda, que o pessoal faz aos domingos, na Torre de TV, sempre eu sou bem recebido lá. É muito bom isso. Legal. Chico, você falou que foi com 14 anos seu acidente, é isso? Isso, eu tinha 14 anos, como eu te falei, o meu foi mergulho em águas rasas, pulei de ponta, fraturei a sétima vértebra e fiquei tetraplégico. Aham. E como é que foi o seu processo aí de voltar para a escola, de formar no ensino médio, de começar a trabalhar? Como é que foi esse processo? Então, esse processo aí, ele é meio complicado, né? Porque a gente fica meio perdido, mas graças a Deus eu tive apoio da minha família e o pessoal do Sara Kubitschek também, eles se envolveram muito nessa questão de volta às aulas, entendeu? E aí eles me perguntaram se eu queria voltar a estudar essas coisas, e eu sempre tive vontade de continuar os estudos. Aí eu voltei às aulas, terminei o ensino médio, comecei o ensino superior, mas infelizmente não terminei o superior. Mas como você sabe, né, naquela época tudo era mais difícil. E como é que você começou a trabalhar, Chico? Então, o trabalho aconteceu pelo um programa que você já ouviu falar, numa associação que tem lá no CIA, que é o ICEP Brasil, e aí eu vi uma reportagem falando que no ICEP estava tendo cursos profissionalizantes. E aí eu fui fazer um desses cursos. E chegando lá, para minha surpresa, o segurança do Suede era o meu professor de capoeira, o mestre Cal. E aí conversa vai, conversa vem. Aí ele perguntou, o Suede me chamou lá na sala dele e perguntou se eu tinha um ensino médio completo. Eu falei que tinha. E aí ele falou assim, então faz o seguinte, você traz os seus documentos que a gente vai ver se consegue uma vaga para você. E aí nessa brincadeira eu já estou empregado no mesmo local há 16 anos já. Caramba, é quase o tempo que eu tenho de lesão, assim, de acidente, bastante tempo. Bastante tempo mesmo. E Ale, conta aí pra gente um pouquinho da sua história também. Como é que você conheceu o Chico Love? Como é que, se você já era técnico em enfermagem, se não, como é que você resolveu fazer esse curso de técnico em enfermagem? E contar um pouquinho da sua história aí pra gente. Então, quando eu conheci o Francisco, eu já era estudante de enfermagem, né? Eu já fazia o auxiliar e depois é que eu vim fazer o técnico. Quando a gente se conheceu é uma história muito engraçada, porém, melhor a gente poupar os detalhes. Mas aí o que acontece, né? A gente começou uma amizade por telefone e depois a gente se conheceu pessoalmente, logo depois ele teve um problema sério e eu fui visitar ele no Sara e novamente o Sara na nossa vida aconteceu nosso primeiro beijo, nosso primeiro encontro realmente assim como um casal. E de lá para cá são 16 anos de história, né? E a gente começou a crescer juntos, né?
porque assim que a gente se conheceu foi na mesma época que ele começou a trabalhar, eu já trabalhava, eu sempre incentivei ele a procurar uma melhora, não ficar dentro de casa esperando nada acontecer. Quando ele, quando a gente teve a oportunidade de conhecer um esporte adaptado, a gente teve o auxílio também do Marcelo, que ajudou bastante, que hoje é presidente do ICEP, e sempre incentivava ele a fazer um esporte e tal. Foi como ele teve a oportunidade de conhecer o Léo junto com o Rafa, e aí eles falaram para ele sobre o rugby, né? E aí ele começou aí, né? Empurrando, né? Logicamente. Nessa época a gente não tinha carro, a gente pegava 2 ônibus para chegar no treino e depois mais 2 para chegar em casa. Chegava em casa por volta de 11, meia-noite. Mas, assim, valeu muito a pena tudo que a gente passou junto, né? Hoje, graças a Deus, depois, nesse período também eu me formei e fui indo para o rugby assim mesmo para incentivar ele. E, de repente, eu me vi no meio de vocês, assim, como uma peça que ajudava a completar aquele quebra-cabeça, que precisava e precisa sempre de apoio, né? Precisa de pessoas para estar ali do lado. E assim, eu comecei a ver as coisas de uma outra forma, né? Deixei de ver as pessoas como vítima e vi que tudo poderia ser diferente desde que a pessoa tivesse força de vontade. E eu aprendi muito com o Francisco e muito com todos vocês. Se hoje eu sou uma pessoa melhor, eu devo ao convívio que eu tenho com vocês, a tudo que a gente passou junto, de bom, de ruim, de baixa chuva, no escuro. Se hoje a gente tem um local bacana para treinar, eu agradeço muito a Deus por isso, né? Porque eu sei o que a gente já passou nessa estrada longa de rugby aí. E graças a vocês também, eu tive a oportunidade de ir para a seleção, de poder estar conhecendo mais os outros atletas também, de poder estar saindo daqui, saindo até fora de Brasília, fora do país. E são coisas que o rugby me deu que dinheiro nenhum paga, né? Assim, a gente estuda, mas nunca, não nesse pensamento de que vai chegar tão longe como eu cheguei, né? E eu acredito muito que o esporte, ele precisa desse incentivo. E se as namoradas, esposas, companheiras tiverem esse tempo para se dedicar para os seus companheiros, se dar um pouquinho, eu acho que é um ganho para todo mundo, né? É um ganho social, é um ganho amoroso, é um ganho para a vida. É bem isso, Ale. Você é uma das pessoas mais importantes assim ao longo desse tempo, que foi a que ficou mais com a gente como apoio, né? Porque a gente já teve vários e vários apoios aí pelo BSB. Só que aí Sim, a pessoa fica 1 ano, 2 anos, aí depois sai. Mas você aí sempre teve e sempre foi importante aí para manter o Chico Love também com a gente, né? Acho que sim, foi agradecer você aí por todos esse tempo e aproveitando aí que você contou um pouco, que você teve uma experiência de poder representar o rugby em outros lugares, né? Porque começou aqui como apoio nosso, primeiro apoio de Chico Love, depois apoio da equipe, foi para vários campeonatos aí com a gente, e aí teve a oportunidade de ir para semanas de treino da seleção brasileira e de repente foi para a competição fora também. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa sua experiência de poder estar representando o Brasil, né? Por mais que não seja em quadra, mas como delegação brasileira, auxiliando os atletas ali, a delegação para que tudo ocorra bem. Como é que foi para você conseguir chegar nisso e estar lá na primeira vez, né, nesse tipo de lugar, né? Então, assim, foi um desafio, porque estar com o BSB era rotina, né? Aí, de repente, você se vê convocada para uma semana de treino, primeiramente, onde você passa a conhecer é, os outros atletas de uma forma mais próxima, onde você consegue ter um contato, que você consegue, eu acredito, né? Ter uma confiança, porque não é fácil você ser apoio de pessoas que você mal conhece, né? Porque são
é uma intimidade que você acaba criando com a pessoa para que você tenha a confiança dela com você. Então, assim, no começo eu tinha muito medo da resistência das pessoas, né? Era novata, mulher, recém-chegada, mas eu fui muito bem recebida. Eu tenho muito a agradecer a todos os meninos com quem eu já trabalhei, né? E assim, a BRC foi muito importante nesse percurso que eu percorri e que eu pretendo percorrer ainda por muito tempo. A Márcia, ela me confiou já nas primeiras semanas, assim, ficar somente com os atletas, assim, às vezes ela não poderia estar, mas confiava no meu trabalho, eu, graças a Deus, acho que eu nunca a decepcionei. Seu Luiz também foi uma pessoa, assim, que me deu muita força no começo, assim, me recebeu de braços abertos, enfim, a BRC inteira me recebeu de braços abertos. E quando eu cheguei fora do país, que eu vi o quão grande era o rugby, eu fiquei muito emocionada. Eu realmente, quando eu ouvi o hino nacional lá fora, foi um sentimento assim sabe, de realização, de dever cumprido, de satisfação, de querer fazer sempre melhor, de querer fazer sempre mais. Foi assim muito gratificante para mim. Eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague a sensação de você ver o seu país sendo bem representado e você estar junto com essas pessoas, porque vocês, num contexto geral, são guerreiros pra caramba. A gente ali é só uma peça que encaixa mesmo para que o trabalho de vocês seja bem feito. Eu acho que o trabalho do apoio, do enfermeiro, de toda a equipe por trás de vocês, ele é essencial para que vocês tenham bons resultados. Às vezes pode até não vir, mas pode ter certeza que a gente dá o nosso melhor. E quando vocês perdem, a gente perde junto, a gente ganha junto. E é assim que tem que ser. Uma equipe de verdade tem que ser dessa forma. Isso aí é bem verdade. Delegação é muito importante para que o atleta chegue lá no final e consiga desempenhar bem. E acho que nisso aí você sempre foi um exemplo, assim, uma pessoa que pode falar de técnico em enfermagem nessa área, assim, você é um exemplo aí para várias pessoas no Brasil. Mas, Chico, aí voltando para você agora, eu queria que você contasse para a gente, porque você conheceu o BSB como Águias do Gama ainda, né? Que a gente era ligado a outra associação. Como é que foi? Qual foi o seu primeiro campeonato e como é que foi participar desse primeiro campeonato? Então, o primeiro campeonato que eu participei como Águias do Gama foi no Sesc, em Minas. Não estou lembrado do local certo, foi em Minas. Mas e lá eu lembro que a gente foi com duas equipes, né? A gente foi com duas equipes, equipe A e equipe B. E, assim, para mim foi gratificante. A primeira competição foi onde eu vi como é que realmente o esporte desenvolvia. E para mim foi muito emocionante. Apesar de eu sempre, no tempo que eu andava, eu era esportista, então para mim, assim, como cadeirante, estar ali naquele local participando de uma competição, para mim foi muito, muito emocionante. Até hoje né? Quando entra em quadra, você parece que tudo gela, tudo, aquela força de vontade de entrar, de ganhar, é a mesma. Foi aquele campeonato que o Chaguinhas era o presidente da DEG e o motorista não queria trazer a gente de volta? É esse mesmo aí. Esse campeonato aí dá para fazer um podcast dessa história, viu? Porque foi demais, viu? Essa história do motorista, mas que bom que no final deu tudo certo. Mas, Chico, você também teve uma, teve uma convocação para a seleção, né? E aí, como é que foi essa experiência da seleção? Conta aí pra gente. Então, graças a Deus eu tive essa oportunidade de ter sido convocado para a seleção.
É, cara, eu lembro no dia dessa convocação, a gente tinha sido campeão lá em, se eu não me engano, em Matinhos. Se eu não me engano, não tenho certeza. E aí a gente tinha sido chamado para receber a classificação, né, as medalhas. E aí logo depois, como acontece sempre, é, teve a convocação da seleção. E aí quando me chamou, aí eu até falei assim, caramba, será que é eu mesmo? Aí me chamaram duas vezes, aí foi quando a Alessandra falou, é você, cara. Pô, aí, velho, é uma emoção da porra. Até hoje eu fico emocionado só em pensar. Realmente é muito bom, viu? É, é, desculpa, eu até me emocionei aqui também. Chico, mas como é que foi a sua carreira aí ao longo desses 10 anos? Qual que você acha que foi o campeonato que mais te marcou? Essa convocação acho que foi bem marcante também, mas se teve algum outro campeonato que te marcou, alguma outra coisa no rugby que te marcou ao longo desse tempo? Então, essa convocação realmente ela foi muito importante, mas de todos os campeonatos que eu já participei com o BSB, eu acho que não teve um mais marcante do que a volta para a primeira divisão, se eu não me engano, em 2000 em 2017, por aí, que eu lembro que eu estava jogando com o Tasso ainda jogava com a gente. E aí aquele jogo, aquela final foi muito foda, velho, porque o Tasso quebrou a cadeira e aí não tinha outra cadeira para o cara jogar e teve que arrumar outra cadeira. O primeiro jogo no primeiro quarto começamos a perder de 11-2 e o Tasso também teve que sair no primeiro quarto e a gente soube ali junto com o professor Manel segurar o pessoal, manter a calma. E no final deu tudo certo. A gente conseguiu ganhar os 4 jogos e fomos campeões brasileiros da segunda divisão, onde a gente conseguiu a vaga para a primeira. Ah, legal, sempre a gente tem assim um campeonato marcante. Eu lembro disso aí que o Tássio quebrou cadeira, eu tive que emprestar minha cadeira também para ele jogar. Na época eu não jogava pelo BSB, ele acabou jogando com a minha cadeira. E tinha o Toinho também, uma figura, estava nesse campeonato, né? Isso também estava nesse campeonato. Toinho é um que eu queria gravar um podcast com ele, Ah, só ia para ele ser contar muito as bom. histórias. Ai, ai. Mas, Ale, conta aí pra gente também essa sua experiência de você ter sido apoio aí em várias equipes e tal, e tá sempre com o seu marido ao longo desse tempo, né? Como é que tem sido o casamento ao longo desse tempo, os desafios e as barreiras, o fato de vocês estarem trabalhando juntos, estarem no esporte junto, nessas horas que você precisa viajar, representando a seleção, como é que tem sido para vocês ao longo desse tempo aí? É assim, a gente sempre conversa muito sobre trabalho, porque nosso trabalho também é praticamente no mesmo órgão, né? A gente só muda de seção, então a gente convive muito tempo junto, tanto no trabalho como em casa, e ainda vê o esporte aí também. E a gente sempre procura conversar bastante antes, porque não é fácil, assim, a gente ficar longe de casa, às vezes eu fico preocupada por pensar que ele não vai conseguir fazer alguma atividade, alguma coisa que eu tenho que estar perto, mas graças a Deus ele tem me superado, ele tem, assim, superado muito as minhas expectativas, né?
Às vezes eu fico assim com receio de deixar, mas aí quando eu chego eu tenho altas surpresas, que eu sei que ele se virou bem pra caramba, né? Então, assim, eu vou tranquila. Hoje eu consigo ir tranquila, eu não tenho aquela preocupação que eu tinha antigamente de estar ligando, querendo saber, de pensar, poxa, eu tô aqui, ele tá lá, sabe que tá precisando de mim. E graças a Deus ele é muito independente, né? Então, assim, o fato de hoje ele poder dirigir, poder ir para onde ele quer, do jeito, né? Da forma assim mais acessível possível, para mim me deixa mais tranquila, não me deixa tão preocupada como antigamente que a gente dependia de transporte público, né? E assim, quanto a participar com outras equipes, para mim é uma coisa assim que me deixa muito feliz, por saber que, além do BSB, além da seleção, pessoas como o pessoal dos Gigantes confiam no meu trabalho, me convidam para participar junto com eles. Tem a Letícia em Penápolis, que sempre fala assim, olha, me dá uma força, confia no meu trabalho, isso é muito gratificante. Então, assim, são pessoas que que nos motiva, sabe? E todo mundo sabe que, independente da equipe que eu tiver, do campeonato que eu tiver, eu sempre vou fazer o meu melhor para a minha equipe, para aqueles que precisarem. Vários campeonatos já saí da minha equipe, fui ajudar outra equipe que estava sem apoio, que estava sem um enfermeiro, que precisava de uma força ali, e eu acredito que isso tem me ajudado muito, né? Para criar uma confiança também com as outras equipes, embora eu não faça isso para me amostrar ou para achar que eu vou lá que vão me ver. Eu nunca nem imaginei que a seleção brasileira fosse me enxergar na vida. Eu faço porque é de mim mesmo ver e já querer ir lá resolver. Às vezes até me atrapalho na vida por conta dessas minhas atitudes mais, vamos dizer assim, mais bruscas, de não esperar muito, de ver acontecer e ficar ali parada. Não sei fazer isso, não é de mim. Então, assim, a experiência de poder passar por outras equipes é muito gratificante. Graças a Deus eu tenho o respeito acredito, de todos os meninos. Tem uns abestados que nem falam umas coisinhas assim sem graça, mas a gente passa por cima. É só não dar trela. Mas, graças a Deus, eu tenho respeito de todo mundo, respeito todo mundo, não tenho intriga com ninguém no rugby. Graças a Deus, todo mundo é meu amigo, todo mundo sabe, me cumprimentam de ver, manda mensagem. Quando eu dou uma sumida, já estão me mandando mensagem. Mesmo nesse período de pandemia, eu sempre mantenho um contato com algumas pessoas que eu sei que dentro e fora de quadra pode precisar de mim, e isso para mim é gratificante, né? Até aconteceu uns casos durante a pandemia de alguns atletas me procurarem no privado para conversar. Gente, isso para mim foi assim um presente de Deus, porque quem que vai lembrar de um auxiliar, de uma técnica de enfermagem em plena pandemia? Mas lembraram. E eu sou eternamente grata por essas pessoas confiarem em mim, mesmo fora do ambiente do rugby, né? Isso é muito bom. Isso significa confiança e credibilidade que a gente conquista no dia a dia. Até lembrei aqui de um atleta que um dia eu também tenho que gravar um podcast com ele, do Carvalho. Não é Carvalho não, mas é o Cavalli, mas eu chamo ele de Carvalho, ele me chama de Egídio. Vou gravar um podcast com ele agora, me lembrei disso. E toda vez que ele vem para Brasília, ele te procura, né, para você estar auxiliando ele aqui no processo. Então é bem isso, acaba criando várias relações fora, né? É verdade. O Carvalho é uma pessoa assim extraordinária. Eu acho que, gente, ele não existe. Quando ele liga assim, eu tô indo para Brasília, eu posso estar com 1000 compromissos, mas eu sempre procuro ajudar ele, ficar do lado, apoiar, fazer, né, a minha parte, não só como técnico, mas também como amiga, porque ele é um cara muito bacana. Não tem como você virar para um cara daquele e dizer um não. Eu já cheguei a um ponto de uma vez de não ter como acompanhar ele e cancelar outras coisas porque eu falei não. Ele confia em mim, é em mim que ele confia, então eu vou dar um jeito. E dei o jeito e consegui ir até lá, ajudar ele, auxiliar no que precisava. Ele é um cara espetacular, ele sabe da minha admiração, do meu carinho e respeito por ele. E ele é um dos, né? Mas eu digo assim que o Carvalho talvez seja o mais próximo por esse contato que a gente tem também dele vindo para Brasília e sempre está me contactando para estar
ali auxiliando ele. E Ale, como eu perguntei para o Chico aí, eu queria saber se teve algum campeonato, alguma situação aí dentro do rugby que te marcou, assim, alguma coisa no BSB ou na seleção, que foi uma coisa marcante aí para você. Olha, muita coisa me marcou nesses anos todos, mas eu acho que eu acho que o último campeonato que acho que foi inclusive em Bebedouro, não tenho certeza, acho que foi em Bebedouro, que o Chesco estava operado, mas ele queria por tudo ir para esse campeonato. E aí acabou que ele foi. Mesmo operado, não podia jogar, ele foi. E a gente estava no sufoco mesmo, em quadra e tal. E aí o Herodes, nosso amigo Herodes, que Deus o tenha um bom lugar, virou para mim e falou assim: Porra, Alessandro, ele já está aqui. Ele já está sentado há hora, deixa o cara jogar. Aí eu olhei para ele assim e falei: Não, ele não vai entrar. E ele falou assim: Ele já está aqui, porra, deixa ele jogar. Aquilo mexeu tanto comigo que eu falei: Poxa, ele é uma peça, ele tá machucado, mas ele tem o desejo de jogar. Eu tô vendo no olho dele a vontade de jogar. A gente pode ser daqui campeão ou não, mas eu não vou tirar essa oportunidade dele jogar, dele tentar ajudar o time da forma que for, né? E aí a gente foi lá, arrumamos o Chesco novamente para poder ele jogar mesmo, botamos na cadeira e tal, e mesmo machucado ele entrou e fez, sabe? A gente não saiu de lá campeão, mas ele fez o que ele queria fazer, ele se motivou, aquela vontade que ele estava de ajudar o time era tão grande, e eu cortando ele a todo momento, mas aí no final deixei ele, eu acho que para ele foi muito compensador aquele dia, né? Mas já teve vários campeonatos, eu acho que a chegada de vocês da Argentina para mim foi um prêmio, quando vocês chegaram de lá campeões, nossa, aquilo ali foi muito emocionante também, eu acho que foi algo assim que vocês mereciam muito, eles mereciam esse carinho de ganhar alguma coisa de vocês, com o esforço de vocês. Foi um momento muito complicado que o BSB passou naquela época, e vocês foram lá com, acho que talvez a dificuldade do momento fez de vocês campeões. Eu acho que vocês voltaram de lá fortalecidos, voltaram de lá renovados, e acima de tudo campeões, né? Bem unidos e voltaram com muita força. E é esse brilho, e aquele brilho que eu vi naquela chegada de vocês, que eu gostaria de ver sempre. A gente sabe que esse é um ano difícil, mas eu acredito que vocês têm muito potencial, muito mesmo, e que vocês podem chegar muito mais longe do que já chegaram. E eu torço por isso. Tomara que a gente consiga aí, primeiro voltar a jogar, né? Porque treinar, Sim, porque nem treinar a gente está conseguindo mais. Mas em verdade. breve a gente volta a treinar aí e a gente consiga ganhar mais campeonatos, porque realmente foi uma sensação muito boa essa daí que você descreveu. Eu lembro desse campeonato aí que você falou do Chico Love, acho que foi em Guarapari, que estava o Heron Não lembro a e... cidade. Mas, enfim, eu lembro desse campeonato. Aí, Chico, eu queria que você falasse para a gente também que você acabou tendo que ficar um tempo fora aí por questões de saúde, mas como é que está a sua saúde agora para voltar aos treinos? Quando a gente puder voltar, vai poder voltar com a gente? Como é que tá? Então, José, o ano passado eu me afastei, na verdade eu participei só do campeonato que foi da Copa Caixa o ano passado, e aí logo depois, em maio, aí eu fiz uma cirurgia, né, que eu tava com uma escara e tava com uma infecção no osso, e aí eu tive que fazer uma raspagem. E de lá para cá, na verdade, fez um ano agora, que na verdade não, que eu tô longe da equipe, que eu não participo de nenhum tipo de competição, e é complicado, né? Você sabe como é que é, a gente quer voltar, quer treinar, mas o período, infelizmente,
do jeito que as coisas ainda não tá dando para treinar. Quero até aqui pedir desculpa que a minha ausência nos treinos virtual, porque tem dia que eu tô com a cabeça de boa, mas tem dia que eu tô estressado pra caramba, e aí você não quer fazer nada, você só quer. Eu, no meu caso, eu fico só deitado, aí durmo, acordo, durmo, fico nessa. Então, assim, o que eu espero é que volte logo, né? E que tudo volte ao normal e que a gente possa treinar junto e representar aí o BSB. É isso aí. Essa quarentena, ela é uma montanha-russa de emoção. Tem dia que você está de boa, tem dia que eu também fico igual você, não quero levantar, passo o dia inteiro na cama Eu sou e assim. de Então, alguma forma esses treinos virtuais eles têm me ajudado a conseguir manter pelo menos uma rotina mínima assim de treino. Eu não tenho vontade nenhuma de tocar cadeira na rua, vou falar para você, o Manel tem pedido assim, vai tocar cadeira na rua. Estou tentando combinar de tocar cadeira na rua, mas é difícil, assim, tem sido bastante difícil esse período mesmo. esse período para a gente tem sido meio complicado. Há 15 dias atrás, a Alessandra teve muito ruim mesmo, e aí fez vários exames, fez até 2 exames da Covid, deu os 2 negativos, mas assim, é coisa de louco, você tá bem, e de uma hora para outra você já tá ruim, e eu sou que nem você, então eu sou um cara que fico tranquilo, mas assim, em relação a tem dia que você amanhece assim meio com tédio danado e aí não quer fazer nada, e aí o que eu faço é, que nem você falou, ficar deitado e dormindo. Mas é isso aí, Chico. Precisar contar com a gente aí. O treino virtual tem me ajudado muito, assim, essa rotina de toda segunda, quarta, sexta, 7 horas. Eu tenho que colocar o link lá do treino, senão não vai ter treino. Isso tem me ajudado a me manter um pouco alerta, assim. Então é isso. E aí, Chico, eu queria que você contasse para a gente, já indo mais para o final do nosso podcast, o que que o rugby mudou na sua vida e o que o BSB representa para você? O que que o rugby e o BSB representam para você na sua vida? Então, o rugby representa para mim tudo, vai, porque foi através do rugby, através de você mesmo, o próprio José, o próprio Léo, o Rafa, porque assim, a gente convivendo junto, a gente vai vendo as dificuldades um do outro. Então eu me espelhei muito em você e no Léo, que eu vi dirigindo, e aí eu falei, pô, velho, os caras conseguem ali, principalmente o Léo, eu falei, pô, o Léo tem um pouco mais de dificuldade do que eu, o cara tá dirigindo, então eu acho que eu também consigo. Até comentei com a Alessandra. Aí ela falou, vai, consegue, vamos dar entrada, e aí a gente deu entrada, e assim, e hoje já tem 7 anos que eu tenho carteira, então assim, tudo isso veio através do rugby. E o BSB para mim, cara, é assim, alguns atletas pensam em, em trocar de clube, pensam em ir para outros clubes. Eu não, eu penso em ajudar o BSB. Uma vez eu vi você falando e assim, eu vou com você. Eu quero ser campeão brasileiro, mas eu quero ser campeão brasileiro com o BSB. É isso aí, Chico. E você, Ale, o que que o rugby representa na sua vida e o BSB também? Cara, o rugby para mim hoje em dia é tudo, entendeu? Porque é através do rugby que eu vou lá treinar, fazer as minhas atividades e, vamos dizer assim, soltar o meu estresse. E o BSB, velho, BSB, eu vou resumir o BSB em uma só palavra: é minha família.
É isso aí, Chico Lopes. Ale, vou fazer a mesma pergunta para você. O que que o rugby mudou na sua vida e o que que ele é da sua vida hoje, né? Então, como eu falei, né? O rugby ele mudou muita coisa na minha vida, a minha visão de muitas coisas, a visão do ser humano em si, a visão de que as pessoas podem sim, a deficiência, a limitação, ela é só uma limitação. Cada um tem seu valor, cada um tem seu mérito na vida, e eu acredito que a gente tem que acreditar que vai melhorar. Você ficar em casa, deitado, pensando no que vai acontecer, se é que vai acontecer, não resolve. Então, assim, o rugby, ele me motivou muito em muitas coisas na minha vida. Ele me fez ver o mundo de outra forma, né? Que eu achava, assim, eu particularmente, eu tenho uma irmãzinha que é deficiente, mas a deficiência dela é totalmente diferente da de vocês. E aí, sempre que eu saía, eu via uma pessoa de cadeira de roda, eu ficava com peninha, com dozinha, que ela vitimizava a pessoa, assim. E depois de conhecer o rugby, eu vi que tem pessoas com deficiência muito mais acentuada e que se viram, e que buscam, e que correm atrás, e que procuram fazer alguma coisa da vida, ter um projeto, ter um sonho. E isso motiva a gente, né? Porque as pessoas às vezes viram para mim e falam assim: o que você viu num aleijado? Por que você está morando casada com um aleijado? Ele tem dinheiro? É a primeira pergunta que me fazem. Ele tem dinheiro? Aí eu só penso assim, gente, como assim? Quer dizer, então, que a pessoa não pode se interessar por uma outra assim, por conta de uma deficiência. Aí você percebe que as pessoas têm muito mais deficiência do que quem realmente está do seu lado, né? E, no rugby eu vi vários casais se fazerem, eu vi vários casais se desfazerem, eu vi histórias bonitas acontecerem de casais, e graças a Deus a minha continua, e eu espero que continue por muito tempo, que mais casais se formem, que todo mundo consiga um par legal, consiga, sabe, viver uma vida bacana. Eu vivo, graças a Deus, sei que você também tem sua companheira. Eu acho que uma das histórias mais lindas que eu vi no rugby foi o casamento do Léo e da Adri, que foi emocionante, foi lindo, foi marcante na minha vida. Ali eu vi também uma resposta para tudo que eu ouvia de pessoas com comentários maldosos, sabe? E eu aprendi muito com todos vocês. O BSB, ele veio para mudar mesmo a minha vida, né? A gente sabe que a gente já passou por muita coisa difícil, mas eu acredito que a gente ainda tem um caminho longo para percorrer, caminhos de vitória, caminho de sucesso. E é isso. O BSB foi mudança de vida geral para mim e para o Francisco. E eu acredito que para muitas outras pessoas nesse Brasil afora aí, por onde a gente anda. Eu acho que às vezes a dimensão é muito maior do que a gente imagina, né? Da gente ficar só no Isso. treino ali, mas tanta coisa que envolve, que muda a vida de outras pessoas, né? Então, acho que é bem isso. A Então, gente, gente acaba motivando e se motivando com outras histórias. é isso aí. Agora, partindo já para as nossas considerações finais, eu queria agradecer aí a presença, a disponibilidade de vocês para gravar esse episódio, esse podcast. Eu queria que vocês dessem as suas considerações finais aí para a gente já encerrar o episódio. Pode começar por você, Chico. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer o Léo pelo convite e fazer parte do BSB para mim é o maior orgulho que eu tenho. Valeu, Chico. Agora você. Então, eu quero assim agradecer ao BSB pela oportunidade que me deu, ao pessoal da BRC pela oportunidade também que sempre me deu, aos clubes que sempre, né, me contaram com meu apoio, que vieram até a mim, agradecer a todos vocês, mandar um abraço imenso para toda a família do rugby do Brasil, dizer que isso tudo vai passar e logo a gente vai se encontrar e vamos ter muito mais histórias para contar. Tudo isso é um momento de reflexão, de
de aprendizado e que realmente seja aprendizado. Nada nessa vida é por acaso. Eu não estou no BSB por acaso, eu não conheço o Francisco por acaso, e a gente não se conheceu por acaso. Tudo tem um propósito. E tudo isso vai passar, e logo a gente vai se encontrar, e eu desejo todo o sucesso para o BSB e para todas as outras equipes, esse Brasil todo. E é isso aí, meninos, não desistam dos sonhos de vocês. Apoio, vamos continuar. Toda equipe precisa de apoio, precisa de ter pessoas ali dedicadas realmente. Então, você que está em casa sem fazer nada, de repente pensando assim, o que eu posso fazer para melhorar a minha cidade, o meu país, os meus amigos, o que eu posso fazer para ajudar? Vá para a equipe de rugby, procure um esporte adaptado, seja apoio, seja a diferença que vai fazer numa equipe. Faça o seu melhor sempre e tudo vai dar certo. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez, Ale. Obrigado, Chico. E, galera, até o próximo episódio. Valeu, José. Um abraço.